Você sabe o que é paradoxo da predestinação? What is it? It's a time machine. O paradoxo da predestinação, também chamado de ciclo causal ou ciclo da causalidade, é o paradoxo da viagem no tempo, muitas vezes usado como uma convenção da ficção científica. Então, nós recebemos durante uma live de The Way uma indicação de um filme que supostamente iria explodir nossas cabeças e espalhar nossos cérebros por toda a galáxia. Então o nome do filme é Predestinado e ele tem na Netflix. I know where I come from. Tem spoiler no vídeo inteiro do filme e eu não acho que vale a pena você assistir esse vídeo se você não viu o filme. É, faz todo sentido. Né? Você tem que explodir a sua cabeça no filme pra depois vir assistir esse vídeo. Ah. Vamos começar. A história começa com... A gente conhece um agente do tempo, que é um viajante no tempo que ele tá em uma missão. Ou seja, tem viagem no tempo. Já é a carteirada aí. Ele sofre um acidente durante essa missão e ele é levado para um hospital. Nesse hospital ele sofre uma reconstrução facial, que nem ele se reconhece no espelho. Inclusive ele diz que nem a mãe dele reconheceria ele. Aí ele vai pra um bar, teoricamente um disfarce ali que tá rolando, onde ele tá trabalhando como bartender. E lá ele conhece John, nosso personagem principal, que se diz um autor de histórias femininas em revistas femininas. Porque ele conhece a mente feminina como ninguém. John promete ao nosso bartender suspeito que vai contar a história da sua vida, que é a melhor história que qualquer pessoa poderia ouvir. E o bartender desafia e fala: se for realmente a melhor história, eu te dou essa garrafa da nossa melhor bebida. E começa assim o filme. Essa cena é mega despretensiosa, não tem nada a ver com o início do filme. E você fica se perguntando, o que tem a ver isso? Uma história de um jornalista? E é engraçado porque como o filme já começa na carteirada da viagem no tempo, e eles ficam, cara, um bom tempo ali com essa história sendo contada e massificada, você fica, cara, cadê a viagem no tempo? Porque eu tô sentada aqui ouvindo essa história meia hora já. Chega uma hora que dá uma gastura, né? Exato. Só que quando as coisas acontecem na trama, elas acontecem de uma vez só. É um tapa na tua cara num grau. Mas vamos lá. John tá contando a história dele. E como começa a história de John? Tudo começou quando eu era uma menininha. E aí o bartender fala: What? Senta, puxa uma cadeira, acende um cigarro e fala: agora me conta essa história direito. E John começa a contar que na verdade ele não era John, ele era Jane. E que ele foi abandonado quando era um nenenzinho na porta de um orfanato. Jane nunca foi adotada por nenhuma família, sempre se considerou estranha e foi considerada estranha pelas outras meninas. Gostava de aprender a brigar, era a melhor da sala, era mega inteligente. Tinha um QI absurdo e uma força absurda também. Mas nunca se sentiu bem com o corpo dela mesma. Ela chegou a ver uma professora da escola transando e se sentiu extremamente desconfortável com aquela cena. Não sabia em qual parte ela se encaixava ali daquela relação sexual. Enfim, Jane era uma menina complexa, confusa na sua existência, até que Jane cresceu. E aí ela foi convidada para fazer um teste para tentar trabalhar com uma empresa de viagens espaciais. Porque o sonho dela era ser astronauta. Né? Só que naquela época, mulheres não podiam ser astronautas. E naquela época que eu falo é 1940 e alguma coisa, né? Ela não podia ser uma astronauta. Então Jane ficou tipo, como assim? Eu vou poder ser astronauta? E passou por um processo seletivo imenso sobre sexualidade, até perguntando se ela era virgem. E vários testes de QI, de força, de um monte de coisa. Até que surge uma questão no meio desses testes que o diretor dos testes fala: ela sabe disso? Não. O dono da instituição sabe disso? Não. Então não conta pra ela. E a gente não sabe que coisa é essa até esse momento. Esse cara que fala pra não contar nada é mega importante pra história. Mega importante. Mas aí ela não passa no teste e aí ela tem que se recolocar na sociedade. E pra isso ela se torna uma empregada doméstica e começa a fazer aulas de etiqueta, que pra ela não serve pra nada. Nessa de fazer aula de etiqueta, ela conhece um cara e aí ela se apaixona por ele, porque ela se identifica, porque ela nunca encontrou alguém como esse cara na vida dela. Só que o cara vai embora e Do nada. Só que nesse meio tempo, aquele cara que tava dirigindo os testes lá pro emprego anterior vai na casa dela e oferece um emprego muito melhor, numa agência super diferente de uma agência espacial. E ele diz que é um emprego que todo mundo tinha um sonho em ter, só que esse emprego é só pra elite, é só pra galera que é muito inteligente e que foi só por isso que ela não passou no outro, porque o outro era muito pequeno pra ela. Ela precisava estar
nesse emprego. Só que o que ela descobre? Ela descobre que ela tá grávida do cara que foi embora. O cara que meteu o pé. E aí acabou o emprego. A vida dela foi destruída. Gente, até essa parte do filme, a gente tá extremamente ok assistindo aquilo que tá acontecendo e falando, tá, é uma história normal. Mas aí vem a bomba. Ela tem o neném. Logo depois que tem o neném, o médico senta com ela no momento que ela acorda e fala assim, olha só o que acontece. Você tinha um órgão masculino e um órgão feminino dentro de você. Com o seu parto, você perdeu muito sangue. E a gente teve que retirar todo o seu órgão feminino de dentro de você e ficou apenas o seu órgão masculino. E a gente consegue fazer uma reconstrução com algumas cirurgias e tudo mais. A partir desse momento, você é um homem. Aí ela fala, oi? E o médico, você é um homem. E ela não tem opção. A partir daquele momento, ela precisa ser um homem, porque ela não tem mais nada de mulher dentro dela. E aí ela tira os seios, ela começa a fazer ensaios pra voz dela e ela passa a se chamar John, que é o personagem que a gente conheceu no início do filme. Só o que acontece? Nesse meio tempo, sequestram a filha dela. Lá no hospital No ainda. hospital. Então ela não teve a oportunidade de crescer com a filhinha dela, de cuidar da filhinha dela. E ela embarca de cabeça nessa transformação que ela vai ter. E aí ela vira um escritor, né? Tem uma vida normal e vai pra esse bar. O paradoxo da predestinação existe quando um viajante do tempo é pego num ciclo de eventos que predestina ou antecede ele ou ela, o viajante, para viajar de volta no tempo. E é nesse ponto da história que algo surpreendente acontece. No final da história do John, ele pega a garrafa, bota no balcão e fala, tu ganhou. Mas se você tivesse a oportunidade de eu te colocar cara a cara com quem te fez isso, o que você faria? John, Jane, fica loucaço. Fica, como assim me colocar frente a frente? Nesse ponto da história, a gente já tá confundadíssimo, né? A gente já tá com a cabeça desesperada. Mas continua com a gente que a gente vai chegar a uma conclusão. E John fala, mas como assim? Ele falou, se você pudesse ficar frente a frente com esse cara que te engravidou, meteu o pé e que aparentemente destruiu a sua vida. Porque se ela não tivesse engravidado, ela não teria se transformado em homem. Porque ela jamais descobriria que tinha 2 órgãos ali dentro dela. E ela fica ponderando e fala, o que você faria se você ficasse frente a frente com esse cara? E ela fala, eu mataria. Muito óbvio, né? E aí, o cara fala, então vamos lá. Ui, como assim? Agora? Vamos lá. Que eu vou te colocar frente a frente com a pessoa. E aí o filme ganha uma velocidade tão absurda. Que eu acho que daí pra frente é rápido demais até a nossa experiência. Essa parte começa a confundir. É. O que acontece? O cara é um viajante no tempo. O bartender. A gente já sabe isso desde o início. Sim. Ele desce pro porão do bar com ele, com o John, pega a maquinazinha dele de viajar no tempo e pum, viajou no tempo. Assim. Ei, oi, como assim? Como assim? Como assim? Você tá no dia tal, no horário tal, daqui a tanto tempo a Jane, ou seja, você, vai encontrar com um cara exatamente no mesmo lugar. Toma a arma, vai lá e faz o que você veio fazer. E ele vai, determinadíssimo. E ele está no ponto exato aonde Jane encontra com o cara. E ele tá de costas, meio que se escondendo daquela cena pra não ser reconhecido por ela mesma. Por ele mesmo. Por aquela galera que é ele mesmo. E aí, de repente, a Jane chega e esbarra nele. E ele fala a frase que o cara falou pra ela, que é a Jane, que é ele mesmo. E aí, cara, ele se apaixona por ele mesmo. E aí, naquele momento, cai a ficha de que ele foi o cara que ele, quando era ela, se apaixonou. E isso é tipo, what? Nesse momento a gente pausa o filme e fica, calma, ela engravidou dele, que é ela mesma, ela engravidou dela mesma? Como pode? Dá play que eu preciso ver como isso vai terminar. Não é possível. A gente dá play e continua exatamente como foi no início da história, só que dessa vez pelo ponto de vista dele. E as conversas que ele tem com ele mesmo, que na verdade é ela, são incríveis, não são? É porque ele fala que sabe ler o que exatamente o que tá na mente dela. Aí ela fala que ele é presunçoso. Aí ele fala exatamente o que ela tá pensando. E aí ela se apaixona por ela mesma, por ele mesmo. Porque todo mundo se apaixona por si mesmo na vida. E aqui fica a minha dica pra você. Se você não tá entendendo qual o sentido dessas frases soltas que estão acontecendo nos intervalos do nosso vídeo, eu te recomendo a voltar e ouvir. Porque o que a gente tá falando do filme faz todo sentido com essa introdução. É que nem um filme. Que nem um filme. Caraca, a gente é demais, cara. A gente é muito demais.
Entendeu? É só uma dica que o filme não me deu. Eu tô te dando pra te ajudar. Mas vamos continuar. Devido à possibilidade de influenciar o passado quando viaja no tempo, uma forma de explicar por que a história não muda é dizendo que o que aconteceu pode acontecer. Isso quer dizer que viajantes do tempo tentando alterar o passado, nesse modelo, intencionalmente ou não, só deveria cumprir o seu papel na criação da história como a conhecemos e não mudar ela, ou os viajantes já teriam em seu conhecimento pessoal da história as futuras viagens deles nas suas experiências do passado. Entendeu? Né? John volta no tempo pra matar ele mesmo, que é o cara que transou com ele quando ele era ela, entendeu? E engravidou ela, que era ele mesmo. Que era ele mesmo. Se ele volta no tempo com o objetivo de impedir que aquilo aconteça, ele só conseguiria de fato fazer isso se ele tivesse na memória dele mesmo que isso aconteceu. Uia! Mas aí você acha, ok, já entendi, mas continua acontecendo coisa. Porque John não consegue matar ele mesmo. E ele chega a falar pro viajante do tempo que levou ele lá, mas eu não quero abandonar ela. Eu amo ela. Eu amo demais essa mulher. E sou eu. E me parte o coração ter que deixar ela aqui sozinha de novo, sabendo todo o sofrimento que ela vai ter durante a vida. E é exatamente esse momento de consciência do sofrimento que cai a ficha. Enquanto o John tá tendo um teretetê com a Jane, Com ele mesmo? o viajante do tempo continua a missão dele. E ele vai para o hospital onde a Jane teve neném. Pra fazer o quê? Ele rouba o neném, É ele que rouba o neném. que é uma menina, Sabe qual é o nome que a Jane botou na filha dela? Jane. pra ela poder lembrar dela mesma quando era mulher. E o viajante do tempo leva a Jane pra porta de um orfanato em 40 e poucos. E é nesse ponto da história que você fala: what the fuck? Que ela é ela, que deu pra ela Nasceu ela. e que nasceu ela. É E isso você aí. fica... É um grande relacionamento de uma só pessoa. É muito complexo, gente. É uma pessoa, é a cobra que fica comendo o próprio rabo a vida inteira, sabe? Pois é. E o viajante do tempo explica o sofrimento que ela teve por esse tempo inteiro foi o que fez montar a personalidade dele pra ele estar pronto pra voltar. Exatamente. Então aquilo ali que ele tava passando era tipo uma catarse. Ele não foi ali pra matar. Ele foi ali pra entender, pra cair a ficha e parar de sofrer. Porque se ele tivesse mudado qualquer coisa da história, já não seria mais ele ali fazendo aquela vingança. Ele já teria a consciência. Porque o que aconteceu estaria no passado e não no futuro. Tá no futuro dele, mas tá no passado dele também. Tá dando pra entender? É complexo. E é exatamente nesse momento que o viajante do tempo vira pro John e fala o seguinte: se você não quer abandonar a Jane porque tem um amor incondicional por ela, é exatamente nesse ponto que você precisa saber que eu também tenho um amor incondicional pela Jane e que nesse momento você tá pronto pra descobrir quem eu sou. Cara, Em outras palavras, viajantes do tempo estão no passado, o que exige que eles estivessem no passado antes. Por isso, a sua presença é vital para o futuro e eles fazem algo para garantir que o futuro ocorra da mesma forma que eles se lembram. E é nesse ponto que John vai com o viajante do tempo pro futuro e conhece a agência de viagem e descobre como é ser um agente do tempo. exatamente. E aí, acabou o tempo de serviço daquele viajante do tempo. Nesse momento da história, esse cara que é o viajante do tempo recebe uma maletinha pra ele fazer a última viagem dele e pra onde ele quisesse. Só que ele tinha o hábito de fazer uma tal viagem clandestina que era pra uma missão que ele nunca conseguia resolver. If you ever want to stop the Fizzle Bomber, you'll never get another chance. Aí ele vê que ele mesmo estava chegando ali naquele momento. E aí se esconde. E aí ele vê a cena que a gente viu no início do filme. Que era aquele viajante do tempo chegando, desarmando uma bomba. E aí acontece uma parada, queima o rosto dele. E ele é ajudado por alguém pra pegar a máquina do tempo e voltar. Quando ele olha na cara da pessoa que tá lá... Com a cara queimada. É a cara do John. E aí ele se liga que aquele ali era ele. E que ele teve o rosto reconstruído lá no início da história. Então ele é o John no futuro.
futuro, entendeu? E todo o filme é feito com uma pessoa só. Eu acho que é a gente que se liga, né? Porque ele já tá ligado nisso o tempo inteiro. Não, acho que não. Ele dá uns estalos ali, eventualmente, sobre isso. Ele dá um grande estalo logo depois dessa cena. Quando o John, com a cara queimada, volta no tempo, ele encontra o bandido que ele procura. Sim. E aí ele vai lutar com ele. E aí luta desesperadamente, aí olha de relance pra cara dele e se toma um susto. Ele tem a última viagem dele pra fazer. Aí ele vai pra aquele tempo, onde ele tinha a missão pra concluir, que era uma pessoa, um terrorista, que ia explodir uma bomba e matar um monte de gente em Nova York. E ele vai pra esse período do tempo porque ele quer, como última tentativa da vida dele, tentar impedir esse terrorista, coisa que ele nunca consegue. Aí ele começa a pesquisar sobre o terrorista e sobre os passos do terrorista, até que ele descobre que ele vai estar numa lavanderia. E ele vai até lá pra encontrar o terrorista. E quem ele encontra? Ele mesmo, mais velho. E o terrorista fala: se você me matar agora, você vai fazer com que tudo aquilo aconteça de novo. Porque esse aqui é o ponto em que as coisas se reiniciam. Do looping, dessa maluquice. Jenny nenenzinha, Jenny mais velha, John, você e eu. Todo esse ciclo termina aqui, com você me matando. Se você quer mudar a história, é nesse momento que você não me mata. Porque se você me matar, você vai se tornar eu. Porque foi exatamente o que eu fiz. Só que na lembrança dele, aquele fato acontece sempre. Não existe a possibilidade dele deixar de atirar nele mesmo porque ele não tem a lembrança de um futuro diferente. Ele sabe o que acontece depois daquilo. Então ele precisa matar. E é naquele momento que ele entende o paradoxo da predestinação. Não tem como você, como um viajante do tempo, evitar que o passado aconteça se você, do futuro, tem a lembrança da história exatamente como aconteceu. É o paradoxo da predestinação. Então, pra você entender esse filme, que se chama Predestinado, você tem que ser uma pessoa que pesquisa o paradoxo da predestinação. Senão você fica zureta batendo cabeça pela casa. Ainda bem que a gente existe, não é mesmo? Ou assiste o nosso vídeo e tá tudo bem. O paradoxo da predestinação está muito relacionado ao paradoxo ontológico. E normalmente eles ocorrem ao mesmo tempo. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Essa é a forma de você dizer pra gente que gosta desse tipo de conteúdo. Inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade linda que a gente tanto ama e clica no sininho, que é o botãozinho do lado do botão de se inscrever. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.